Olá, como você tem passado? Está bem? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor da sua turma. E as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da turma, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela unidade escolar. É importante que você tenha em mãos o seu material EMAI em ler e escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize atividades de leitura. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha um tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que desde o dia 29 de agosto, o canal da TV Câmara mudou e está acessível pelo sinal aberto, agora pelo canal 3.2. Se você estiver acompanhando pela TV Câmara, não será possível pausar o vídeo e retomar a partes específicas para tirar a sua dúvida. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazerencasa@se-pmmc.com.br. Na semana passada, finalizamos a sequência didática Carta do Leitor, que tratava da escrita da carta do leitor a partir da leitura de uma reportagem ou notícia. Nesta semana, iniciaremos a sequência didática Estudo de Ortografia e Gramática, a última sequência do volume 1 do material. Essa sequência está organizada em atividades que vão da página 171 a 183. Com essa sequência de atividades, vamos discutir a escrita de palavras em que a grafia correta depende de um conhecimento gramatical. Vamos trabalhar com as palavras cuja definição da grafia correta depende de uma análise da classe gramatical a que pertencem, ou seja, vai depender se ela é um verbo ou um substantivo. Vamos estudar isso passo a passo, não se preocupe. Mas, antes de nos aprofundarmos nos detalhes da escrita, vamos apreciar a leitura de um poema que servirá de ponto de partida para o estudo dessa semana e conhecer um pouco do autor que o escreveu. Primeira atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com as palavras. Primeira parte, leitura do poema. Nesta primeira atividade, farei a leitura do poema Namorados de Manuel Bandeira, que está no livro Para Querer Bem. Em Para Querer Bem, com bom humor e rigor estético, Bandeira eterniza a felicidade singela e sincera, a alegria dos jogos e brincadeiras, a beleza irretocável de uma estrelinha no céu. Como num passeio de infância em que tudo ganha mais som e cor, pode-se sentir na boca o sabor dos doces, lembranças infantis com estes versos que avivam a memória até do leitor mais desatento e despertam em nós a capacidade de apreciar o que há de simples e bonito na vida. Os poemas de Manuel Bandeira, organizados por Bartolomeu Campos de Queiroz neste livro, abordam a capacidade de encantamento que existe na infância. Vamos conhecer o poema que eu escolhi? Namorados, Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou.
Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. E aí, o que achou desse poema? Esse namorado tem um jeito muito estranho de elogiar a namorada e demonstrar um encantamento por ela, não é mesmo? Ele tenta explicar esse encantamento comparando a uma lagarta, mas eu acho que ele não se expressou muito bem e Antônia não entendeu. A simplicidade com que o poeta canta sentimentos tão complexos e universais torna sua poesia uma experiência literária inesquecível. Segunda atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com palavras. Segunda parte, conhecendo o autor do poema. Agora que já apreciamos o poema, gostaria de apresentar o poeta Manuel Bandeira. Quem foi esse escritor que tanto nos encanta com suas escritas? Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no dia 19 de abril de 1886 no Recife, em Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II. Mais tarde, formou-se em letras. Em 1903, começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. No entanto, abandona o curso pois sua saúde ficou muito frágil. Diante disso, procura curar-se da tuberculose em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Suíça, onde permaneceu durante 1 ano. De volta ao Brasil, em 1914, dedica-se à sua verdadeira paixão, a literatura. Durante anos de trabalhos publicados em periódicos, publica o seu primeiro livro de poesias, intitulado A Cinza das Horas. Na Academia Brasileira de Letras, Manuel Bandeira foi o terceiro ocupante da cadeira 24. Foi eleito em 29 de agosto de 1940. Em sua trajetória, destaca-se pela sua atuação como professor de literatura universal e professor de literatura hispano-americana. Faleceu no Rio de Janeiro aos 82 anos, em 13 de outubro de 1968, deixando uma vasta obra desde contos, poesias, traduções e críticas literárias. Que artista! Se você quiser saber mais sobre ele e suas obras, acesse esse site que está aparecendo na tela e no descritivo da videoaula. Terceira atividade, atividade 1A. Lendo um poema e trabalhando com palavras. Terceira parte, encontrando palavras terminadas em ice e ice. Para fazer essa atividade, você precisará retomar o poema que eu li na primeira atividade. Ao ler o poema novamente, procure por palavras terminadas com ice, com ss e terminadas com ice, com c. Escreva em seu caderno essas palavras que você encontrou. Vou colocar o poema novamente aqui na tela, para que você pause o vídeo e faça a leitura. Se preferir, pode encontrá-lo nas orientações da semana, disponibilizadas na página da Secretaria de Educação. E aí, leu? Encontrou alguma palavra terminada com ice, seja com ss ou com c? Vamos verificar se encontrou todas as palavras? O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada?
A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Então, as palavras encontradas foram disse, meninice. Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Ao pronunciá-las, as duas apresentam o mesmo som, mas quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Escreva o que você pensa sobre isso nas linhas da página 171. Essa sua anotação será retomada em um outro momento. Quarta atividade. Atividade 1A. Lendo um poema e trabalhando com palavras. Quarta parte. Organizando palavras terminadas em ice e ice. Para continuarmos refletindo e identificarmos o porquê dessa diferença na escrita dessas palavras que terminam com o mesmo som, você deverá ler as palavras disponibilizadas no livro e organizá-las em 2 grupos, terminadas em ice com SS e ice com C. Essa organização deverá ser feita neste quadro da página 171. Pause o vídeo, organize essas palavras em 2 grupos e depois volte aqui para conversarmos sobre a forma como você organizou. Vamos conferir quais eram as palavras? Mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. Todas terminam com o mesmo som. Ice. Mas, como já conversamos, são escritas de forma diferente. Como você as organizou? Veja se ficou como eu organizei. Palavras terminadas com ice. Fugisse, fingisse, partisse. Palavras terminadas com ice. Mesmice, tolice, doidice, meninice, caretice. Agora que já dividimos essas palavras em 2 grupos, gostaria de analisar com você de qual palavras e classe gramatical elas se originam. Olhando para as palavras terminadas com ice, podemos observar que todas são verbos. Veja, fugisse, conjugação do verbo fugir. Fingisse, conjugação do verbo fingir. Partisse, conjugação do verbo partir. Ou seja, as palavras terminadas em ice com SS são gramaticalmente classificadas como verbos. Já as palavras terminadas em ice com C são todas de outra classe gramatical, a dos substantivos. Agora que fizemos essa pequena análise sobre o que as palavras que estão no mesmo grupo têm em comum, responda essa pergunta. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Escreva sua resposta no espaço destinado a ela, na página 172. Se tiver dificuldade para respondê-la, volte o vídeo quantas vezes achar necessário ou consulte o seu professor ou professora. Quinta atividade, atividade 1B, refletindo sobre a escrita, páginas 172 e 173. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Leia as frases e justifique o uso do ice com SS ou C nas palavras em destaque. Faça isso com as frases das letras A, B e D. Depois de fazer essa justificativa, volte na letra C e escreva o que compreendeu, após analisar a escrita das palavras com ice e ice. E para finalizar, preencha o quadro do item 2,
explicando qual foi a regularidade que encontramos ao analisar a escrita dessas palavras. Lembre-se que para preencher esse quadro, você pode retomar a análise que fizemos na atividade anterior e as descobertas que fizemos sobre o que elas têm em comum. Retomando esta análise, o quadro poderá ficar assim. 1. Quando a palavra for um verbo, utilizamos IC. 2. Quando for um substantivo, empregamos IC. Neste roteiro, vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com palavras. Primeira parte, leitura do poema. Segunda atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com as palavras. Segunda parte, conhecendo o autor do poema. Terceira atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com as palavras. Terceira parte, encontrando palavras terminadas em ICE e ICE. Quarta atividade, atividade 1A, lendo um poema e trabalhando com as palavras. Quarta parte, organizando palavras terminadas em ICE e ICE. Quinta atividade, atividade 1B, refletindo sobre a escrita, páginas 172 e 173. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto responsável entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazerencasa@se-pmmc.com.br. Você já sabe que as nossas videoaulas estão também disponíveis na TV Câmara, canal aberto 3.2. Mas se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.